cenário de crise, as empresas diminuem as suas contratações. Dessa forma, os candidatos não podem errar se quiserem aumentar a sua chance de conseguir as vagas e aproveitar as oportunidades. E para dar algumas dicas muito bacanas a esse respeito, nós convidamos aqui a Adriana Dávila, que é psicóloga, é coordenadora do Centro de Práticas Empresariais da Universidade Cândido Mendes, consultora de carreira, que vai falar um pouquinho para a gente desse cenário e do processo de recrutamento e seleção. Tudo bem, Adriana? Tudo bom, Rodrigo. Primeiramente, é importante, a gente identificar que há uma diferença entre recrutamento e seleção. De maneira geral, as pessoas tratam como se fosse um processo só. O recrutamento, ele é a parte desse processo onde as empresas fazem uma espécie de convite aos candidatos. Então, é quando elas divulgam suas oportunidades de estágio e emprego, visando, então, que aquelas pessoas interessadas dentro daquela oportunidade encaminhem aquele que é um grande personagem nesse momento, que seria o currículo. E a seleção, como o próprio nome já diz, é uma segunda etapa dentro desse processo maior, que a gente chama de processo seletivo, onde então a empresa vai fazer uma espécie de comparação entre aqueles que se candidataram às oportunidades e às vagas e vai conhecer esses candidatos mais profundamente para então avaliar aquele que melhor está alinhado às suas necessidades de contratação. Ótima diferenciação. Então, nós temos, no primeiro momento, o recrutamento. Quer dizer, não adianta nada você pensar num processo de seleção se você não se preparar para o recrutamento. E o recrutamento, o requisito principal é o currículo. Você pode dar algumas dicas de como elaborar um bom currículo? Sim, com certeza. A gente precisa ter uma atenção toda especial ao currículo. Para você ter uma ideia, tem algumas empresas que recebem, em torno de 500 currículos dia até. Então, dentro desse quantitativo muito grande, é preciso que o candidato também saiba se diferenciar. Então, a primeira dica que eu dou é que o currículo ele não é um panfleto, que a gente faz e tem que tire uma série de cópias e aí saia distribuindo para todas as empresas e todas as oportunidades. A gente deve elaborar o currículo para cada vaga que a gente vai se candidatar, inclusive trabalhando não com falta de verdade, com mentira, mas com o nosso histórico, com a nossa formação, mas claro que dentro de cada oportunidade levantando aqueles aspectos que sejam mais interessantes para a empresa saber. O currículo ele é o principal responsável para abrir uma porta para a entrevista, para que a empresa queira nos conhecer. Então ele tem que ser interessante a ponto do recrutador ter a vontade de ter um contato pessoal conosco. Então, cuidado com erros gramaticais, erros de português, o currículo deve ser limpo, algo em torno de 1, 2 páginas no máximo. Cuidado também com um excesso de dados pessoais que serão necessários só no momento da contratação. O currículo deve ter um objetivo bem focado, direto. O que você recomenda com relação a essa postura de conteúdo no currículo? Por exemplo, idiomas. Minimamente, todo mundo fala inglês de uma maneira média, no currículo. Todo mundo coloca ali inglês, mediano, espanhol, mediano. Mas aí, muitas vezes, na prática, isso não corresponde. O que você pode nos dizer sobre isso? Isso aí faz o candidato passar maus bocados no processo de seleção, onde, por exemplo, essas habilidades são testadas, Então, nós devemos ser verdadeiros, devemos fazer uma autoavaliação e colocar no currículo aquilo que realmente a gente consegue e sabe fazer. No conhecimento de idiomas, por exemplo, quando o candidato coloca lá inglês intermediário, minimamente ele deve saber trocar um e-mail, atender o telefone, resolver alguma situação, Se coloca lá o avançado e não consegue fazer esse tipo de situação, ele realmente vai fazer feio. Adriana, foto no currículo é recomendável? Olha, somente quando a empresa solicita, Rodrigo, porque a foto ela pode tanto ajudar como pode atrapalhar. Então, a nossa dica é de que, caso a empresa solicite, aí sim, o candidato deve postar a foto e todo cuidado na escolha dessa foto também. Tem que ser uma foto que tenha assim, um conteúdo mais profissional. Não vale aquela foto na praia que eu fiquei legal com a galera, não dá. Tem que ser uma foto profissional. Tem muitas empresas que já estão fazendo recrutamento online
Então, muitas vezes a pessoa não precisa ter essa preocupação em fazer o currículo, né, em algum editor de texto. Muitas vezes você preenche o currículo ali na página da empresa, né, no formulário online. Mas tem algumas empresas também recorrendo ao vídeo currículo. Quais são as dicas que você poderia dar para elaborar um bom vídeo currículo? Sim, essa é uma tendência crescente, a gente vem percebendo, né, essa solicitação por parte das empresas, e essa galerinha aí dessa geração que está agora na universidade já até está acostumada a isso, né? Temos aí os youtubers postando vídeos e tal, mas tem que lembrar que na hora do vídeo currículo há necessidade também de um cuidado profissional, né, em termos de postura. Então, assim, escolher um local adequado, não ter barulho, interferência, alguém da família chegando, né, e escolher uma vestimenta apropriada. Os videocurrículos, geralmente, eles têm de 2 a 3 minutos e meio, então não ser prolixo demais, ser conciso, se preparar antes de começar a gravação, mas é algo que essa garotada aí está conseguindo fazer bem. Somente tem que ficar atento a esses cuidados. Legal, Adriana. Ótimas dicas. Acho que o pessoal vai aproveitar bastante. E a gente pode aproveitar num próximo programa e falar então da segunda etapa desse processo de recrutamento e seleção. Obviamente, a seleção é uma etapa importante. Tá combinado? Você topa? Topo, tá combinado. Falaremos sobre a seleção. Isso. Postura profissional, como se comportar numa entrevista. Então aproveite as dicas e até a próxima. E o Mundo Universitário fica por aqui. Conteúdo de qualidade na telinha da Terceira Via TV. Assista aos programas anteriores em nosso site ou nas redes sociais. Até a próxima!